você, da sua trajetória política e o que te levou a ser candidato? Tá. Eu chamo Lafayette Bieti, sou candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, meu número é 13098. E o que nos levou a enfrentar essa candidatura é um histórico de lutas, né? Por exemplo, eu sou advogado atualmente, mas também sou assentado num projeto de reforma agrária aqui em Sumaré, no Grupo 1. Esse nosso projeto de assentamento já completou 30 anos. Então eu venho assim, de uma trajetória, desde quando eu fui para lá eu tinha 17 anos, era militante das comunidades eclesiais de base, depois me filiei ao Partido dos Trabalhadores, fizemos muita luta pela terra, fundamos o MST, que é o Movimento Sem Terra, que não tinha naquela ocasião, eu fui fundador do MST, junto com outros companheiros. E então essa é a nossa história. Posteriormente me formei em Direito, né, e passei também a advogar muito nas causas agrárias, conflitos de terra em todo o Brasil, ajudando também muito o movimento do Sem Teto. E trabalho também com movimento sindical, associações, ONG, defesa do meio ambiente. E é esse público que solicitou que eu tivesse a coragem de enfrentar assim, essa candidatura para exatamente defender as camadas mais populares, mais sofridas, né, do nosso povo. E é algo que eu já venho fazendo assim há muitos anos, por isso que eu topei esse desafio, porque um mandato parlamentar irá ajudar muito na nossa luta, né? O mandato parlamentar será para encaminhar todos os anseios aí da nossa população. São Paulo tem passado por uma crise no abastecimento de água que talvez seja uma das maiores da história. Tendo esse contexto, e sendo Sumaré uma das cidades que já vem lidando com o problema de perda de água, principalmente por falta de manutenção, qual a sua opinião em relação à concessão do DAI? Tá, boa pergunta. Primeiramente, eu penso o seguinte, que essa crise hídrica que nós estamos passando, por mais que estejamos aí num período de estiagem, mas as consequências mais graves estão na falta de planejamento do Estado, porque obviamente já era previsível. A Agência Nacional de Águas recomendou ao governo aqui do PSDB de São Paulo que se construísse 2 grandes reservatórios, um na altura de Amparo e outra em Pedreira, para exatamente mandar água para a região metropolitana de Campinas e São Paulo. Eu, como agricultor de familiar, a gente que conhece da terra, trabalha com a terra, as razões também da crise de água está nessa questão do tratamento do meio ambiente. São Paulo, nós quase não temos mais floresta, a monocultura da cana tomou todos os espaços, né? Não há incentivo do Estado, dos municípios em reflorestamento, recuperação das áreas degradadas, recuperação das minas e mananciais, proteção dos rios. Então, essa crise de água está ligada um pouco a essa questão. Nós, enquanto assentados aqui em Sumaré, sem apoio nenhum da Prefeitura, do Governo do Estado, fizemos um plantio de mais de 300 espécies de árvores, deu mais de 30 mil mudas no contorno da nossa represa, que abastece, acho que, creio que 40% de Sumaré, né? Então, a primeira questão é a gente ficar muito atento com essa questão da preservação do meio ambiente, para que a água, se agora está aqui, imagina daqui a alguns anos. Então, nós temos que pensar agora. Em relação à questão do DAI, eu penso assim que é uma improbidade administrativa muito grande quando você pega um patrimônio que é da população e transfere para o setor privado. Porque não é isso que vai resolver. Inclusive tem um ditado que fala o seguinte: se você tem um paiol cheio de milho bonito e tem um monte de rato dentro desse paiol comendo milho, você vai incendiar o paiol de milho? Então o primeiro passo que você tem que fazer é eliminar os ratos, não é? Então assim eu penso todo o sistema de privatização que está ocorrendo no nosso país. Não adianta vender a instituição, vender a empresa, vender essas autarquias. Tem que eliminar os ratos. Então eu penso que os servidores públicos de carreira são servidores capacitados, são servidores comprometidos com o serviço público, que numa visão de governo estratégico é perfeitamente possível aproveitar os próprios quadros que
está concursado lá para recuperar a organização, recuperar a instituição e colocá-la a serviço do povo. Em relação ao meio ambiente, o Rio Quilombo é o nosso cartão de visita da cidade. Não tem como você entrar sem sentir o cheiro. Você acha que tem alguma coisa a ser feita ali? Tem e devemos fazê-lo. O que ocorre no nosso Rio Quilombo é que ele é um esgoto ao céu aberto, né? Que já vem lá desde Paulínia. Paulínia, por incrível que pareça, é uma cidade mais rica do Brasil, não tem tratamento de esgoto. Se joga, já começa ali e por aí vai descendo, né? Os bairros, toda a poluição, inclusive as empresas. Então esse é o retrato do Rio Quilombo. Quando nós chegamos no Horto há 30 anos atrás, a gente pescava no Rio Quilombo. Hoje já é impossível se pensar nisso, né? Então se faz necessário fazer todo um trabalho de tratamento de esgoto em toda a região e saneamento básico de toda a cidade, e tem recurso para isso, e aí é possível recuperar inclusive o rio. E eu posso assegurar isso porque no nosso assentamento tem várias vertentes que descem para a represa do Horto. Lá a água é cristalina, você pode pegar num copo e beber, porque não tem um único dejeto sendo despejado. Assim tem que se fazer também, proibir as empresas, multar, usar o poder de polícia do Estado para recuperar o rio. A cidade apresenta muitos problemas de mobilidade urbana, como foi apresentado pelos movimentos sociais nas manifestações de junho e julho. Agora a proposta da vez é o corredor metropolitano. Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, a mobilidade urbana é uma questão muito grave. Há 25 anos atrás, quando eu fazia Direito na PUC, normalmente daqui de Sumaré até o centro de Campinas, na PUC, eu gastava no máximo 25 minutos, no máximo 30 minutos para chegar. Hoje, todos os corredores que se chegam em Campinas estão estressados, estão assim, com excesso de veículos, né? O corredor metropolitano é uma alternativa, não podemos descartar essa alternativa, porque se faz necessário que os governantes pensem a região metropolitana de Campinas de forma coletiva, e toda forma de transporte coletivo é bem-vinda, né? Quanto mais você substituir o automóvel particular, incentivar em transporte confortável, é importante. Mas eu, pessoalmente, eu defendo mais a construção de via férrea. Em toda essa região poderíamos perfeitamente ter um trem metropolitano que saísse da região de Piracicaba, cortasse por Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e chegaria em Campinas. Eu creio que o transporte ferroviário é a principal saída para todas as metrópoles. E aí exemplo dos países de primeiro mundo, a China, Estados Unidos, a Europa, em todos esses países onde que há um desenvolvimento maior, o transporte de massa é pela via ferroviária. Veículos leves, sobre trilhos ou então o próprio sistema de metrô de superfície. Ainda sobre a questão de mobilidade urbana, uma das questões que foi levantada nas manifestações foi o passe livre estudantil. Já foi aprovado em Paraíba? Qual a sua opinião a respeito? Você aprovaria isso em São Paulo? Sem dúvida. Nós sabemos da dificuldade da nossa juventude, né, que é uma massa de pessoas significativo. O esforço do jovem em estudar, em trabalhar. Então eu penso que todos os municípios deviam adotar esse sistema, porque iria facilitar, iria subsidiar e facilitar o deslocamento dos estudantes, né? E é algo que na realidade não é que vai se deixar de arrecadar, isso é um investimento, porque esse subsídio, a médio e longo prazo, vai haver um retorno onde o estudante vai poder se capacitar, obter sua formação profissional e dar o próprio retorno para a sociedade. Então, obviamente que nós defendemos essa proposta. Ainda em política pública para a juventude, um dos maiores problemas é a
principalmente da periferia. Tanto é que surgiu o projeto Juventude Viva. Qual seria a sua proposta para reduzir a criminalidade? Essa pergunta é bastante pertinente, porque a gente advoga para várias entidades da área de segurança pública e isso tem assim, causado grande preocupação. Se for observarmos a raiz da violência urbana, da marginalidade, ela tem sua origem na questão do êxodo rural, na verdade. Quando se pensou em deslocar milhões e milhões de trabalhadores do campo para as grandes cidades, um projeto pensado que era para servir de exército, de mão de obra, de reserva nas cidades, então veio toda essa massa aqui para o município, né? Então aí é o primeiro momento que nós defendemos a reforma agrária. Se houvesse feito a reforma agrária, não teria vindo tanta gente para a cidade. Obviamente que as pessoas amontoadas nas periferias, né, nas comunidades, nas favelas, até em virtude da falta de espaço, a falta de estrutura, a falta de trabalho. Então, essa origem da violência está aí, né? O que nós devemos fazer? Investir fortemente em educação, esse é um primeiro tema, né? Garantir que os jovens fiquem até tempo integral na escola, né? Se capacitando, se formando. E depois, no segundo momento, seria os próprios meios de segurança pública do Estado atuar de forma vertiginosa contra as raízes do crime, né? Do combate às drogas, por exemplo. Que não adianta fazer operação prendendo as pessoas que está ligada diretamente ao tráfico, porque tem que ir lá na raiz do problema. Aí quando você vai na raiz do problema, você tem políticos envolvidos, você tem autoridades envolvidas, né? Então tudo isso dissemina a violência. Mas especificamente para os jovens, nós temos que investir na educação, consequentemente investir na estrutura familiar, né? Investir na família, porque uma família bem estruturada, uma família bem organizada, ela impede que seus filhos partam para a marginalidade, né? Então eu entendo que essa questão da exposição do jovem, os jovens envolvidos na violência, é algo que, em virtude de todo esse contexto social negativo, e que tem que ter várias políticas públicas concatenadas uma com a outra, para impedir, para formar o jovem e tirar ele da marginalidade. Em Sumaré, nos últimos 2 anos, o problema ocupacional que a gente tem tido é a ocupação da Vila Soma. Qual a sua posição em relação a isso? Tá. Eu posso falar com propriedade sobre a Vila Soma porque eu sou advogado do movimento Sem Teto, né? O Vila Soma é o seguinte, é um exemplo de áreas que às vezes essas próprias áreas têm algum entrave, alguma pendência jurídica, mas são áreas que nós chamamos de especulação imobiliária. É comum em toda essa região metropolitana de Campinas. Se fazem loteamento em áreas distantes e preservam as áreas próximas aos centros urbanos para fim de uma especulação imobiliária, né? Então, obviamente, o povo, a população carente, quando ela se vê totalmente desprovida de um lar, ela parte para um processo de ocupação dessas áreas. Ocupações que eu considero legítimas, né? Às vezes, por mais que alguém seja assim, um eterno defensor da propriedade privada, mas se a gente for ver na nossa própria Constituição, a vida, a dignidade da pessoa humana, a moradia, são valores que superam a questão da propriedade privada. Então, mais uma vez, nós esbarramos na inércia e na omissão do poder público. O Vila Soma, se de imediato houvesse uma junção entre a União, o Estado e o próprio município, de cadastramento daquelas famílias, que inclusive foi pedido isso. Eu pessoalmente fiz esses ofícios, caminhando para a prefeitura, né? Mesmo que foi o governo do PT, mas no primeiro momento a Secretaria da Habitação, o próprio prefeito se recusou a receber aquelas pessoas. Então, não deu resposta para aquela comunidade. E hoje se agigantou, lá tem em torno de 5.300 famílias. É um problema social gravíssimo,
aqui para a nossa região e que o Estado não pode ignorar. Então ali, e em outras comunidades sem teto, tem que chegar a União com seus recursos, o Ministério das Cidades, tem que chegar o CDHU, que é o órgão do governo do Estado que cuida dessa questão da habitação, e depois a municipalidade, no sentido de desapropriar a área, por decretar área de interesse social, buscar essa unidade junto com os vários projetos, o próprio Minha Casa Minha Vida prevê isso aí, e construir habitações dignas e que todo trabalhador tem direito. Então nós não podemos recriminar esse tipo de movimento, e sim atender, sabe, a solução. Isso passa por um processo de seleção criterioso, não é bem isso que as pessoas comentam, que às vezes as pessoas têm outras propriedades, só entra quem realmente precisar da casa. Então o Estado tem que atender essa demanda. A gente já está finalizando. Eu tratei muito de assuntos municipais. A pergunta é, se eleito, o que você pretende fazer pela região? Um deputado estadual, a função principal do deputado estadual é apresentar projetos de lei que beneficiem toda a população e depois fiscalizar também os atos do Poder Executivo, né? Então hoje nós estamos assim cansados de ver denúncia de corrupção, denúncia de improbidades administrativas, denúncia de desvio de recursos públicos, enriquecimento ilícito. Então nós pretendemos assim, no primeiro momento atacar para valer essa questão da improbidade administrativa. E eu, enquanto advogado, eu já tenho feito isso. Eu tenho entrado com ações em várias regiões, Paulínia, Campinas, outras cidades do interior, São Paulo, combatendo as improbidades administrativas. Então, como deputado, nós vamos assim estar muito vigilante na utilização dos recursos públicos, né? E especificamente para a nossa região, é lutar pelos projetos que já estão em andamento. Eu acho que na questão da educação, conforme eu falei, nós precisamos desengavetar um projeto e transformar em realidade a Universidade Federal Metropolitana de Campinas. No governo Lula se criou várias no Brasil inteiro, mas em Campinas não tem, então teríamos que criar isso aí. Segundo, na questão da mobilidade urbana, seria lutar pela construção do transporte sob trilhos, seja a modalidade de VLT ou metrô de superfície, né, porque o corredor metropolitano já está sendo implantado. E depois a gente pensar sobre a demanda de cada município da nossa região, verificar o anseio de cada comunidade, que obviamente vai nos procurar, e a gente vai propor vários projetos na área de saúde, que tá assim bastante carente. As pessoas que dependem do SUS, assim como eu, vá em qualquer unidade de saúde, vai ver o tempo que fica lá. Então nós vamos apresentar projetos todos nesse sentido. E sem falar da agricultura familiar também, né? Facilitar o escoamento, facilitar a segurança alimentar de toda essa população, aproveitando os produtos dos assentamentos e dos produtores rurais. Obrigada por ter vindo. Se você quiser agora, ganhe meu voto, diga por que votar em você. Tá bom. Não, eu acho que assim, nós temos que dar chance para pessoas que têm uma história de luta, não é pessoas, candidaturas individuais ou candidaturas bancadas meramente pelo poder financeiro. Nós temos aí uma trajetória de 30 anos de luta, embora eu sou jovem, mas nós estamos, que eu entrei muito novo na luta, no movimento social. Então eu acho que esse histórico nosso de lutas, de defesa dos trabalhadores como advogado, as milhares e milhares de famílias que já fizemos nos assentamentos, né? Essa nossa história que é a nossa vitrine nessa campanha. Então nós pedimos que a população evite votar nesses candidatos que poluem a cidade, placas, milhares de placas para todo lado, e procure ver o perfil de cada candidato para votar, para que depois não se arrependa. E eu peço o voto da juventude, peço o voto de toda a nossa população metropolitana, porque nós temos esse compromisso. E isso aqui não é discurso, é uma prática que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida. E quem quiser nos conhecer melhor pode se dirigir ao assentamento 1, né, que é um dos projetos modelo de reforma agrária em todo o Brasil, e lá poderá nos conhecer e conhecer toda a nossa proposta. Então por isso que eu peço o seu voto. Certo.